Vocês já devem ter percebido que relacionamento, sexo, prazer não são temas tabus pra mim, porque eles não têm que ser. Por isso, nesse mês de julho eu passo uma temporada aqui no canal do GNT no YouTube para falar sobre esses e muitos outros temas que estão presentes quando o tema é prazer feminino. Sexo e relacionamento, liberdade de ser quem se é e as relações com os nossos corpos. Tudo isso eu vou abordar na companhia de mulheres incríveis nessa jornada de conversas, reflexões e de muito aprendizado. E eu vou ouvir, vou falar também, quero conversar muito com vocês. E para abrir essa série de 4 episódios, o nosso tema de hoje é a dificuldade para chegar lá. E para trocar ideia, para a gente dividir experiências, dicas, duas mulheres que eu admiro demais, que eu vou ter um enorme prazer em ouvir, Carol Conká e Marcela McGowan. Olá, Débora, tudo bem? Débora, obrigada, muito bom estar aqui conversando com você. Meninas, venham pra cá, contem pra mim o que é orgasmo pra vocês, se é fácil chegar lá, se é difícil chegar lá, se às vezes é fácil, difícil, contem pra mim como é isso pra vocês. Pra mim, orgasmo é a liberdade de sentir tudo que é uma delícia, é o seu corpo ficar livre, é você sentir que realmente você está com os pelinhos dos braços arrepiados e se sentir bela, sentir que a alma está acariciada. E não tem coisa melhor, né? Bom, pra mim, orgasmo é explorar a potência máxima de prazer que a gente pode do nosso corpo. Então, é o ápice de sensação prazerosa que a gente consegue chegar. Pra mim foi mais difícil descobrir a primeira vez, depois ele se tornou um pouco mais fácil de conquistar. Eu confesso que eu tive na vida uma dificuldade com um orgasmo com penetração. O meu orgasmo vinha mais fácil pelo estímulo do clitóris, enfim. E aí precisei de alguns anos nessa caminhada aí, mas graças a Deus consegui me descobrir uma forma de fazer ser possível também com penetração. É bem comum, né? Para nós mulheres é muito mais fácil mesmo pelo estímulo externo, pelo estímulo de clitóris. E acho que demora um tempo pra gente entender como associar isso para ser possível em outras, né, em outras formas de se relacionar com penetração e em todos os momentos aí. Quando vocês entenderam exatamente que vocês chegaram lá, vocês já tinham estudado, tinham conversado com alguém sobre isso, vocês descobriram rapidamente que aquele era, de fato, o momento do orgasmo? Eu descobri ainda muito jovem, quando eu tinha lá meus 18 para 19 anos, eu senti o que era o orgasmo pela penetração. Eu já conhecia o orgasmo pelo estímulo do clitóris. Então, quando eu tive minha primeira relação sexual, já de início eu não senti orgasmo nenhum, mas eu achei que eu estava sentindo. E quando eu realmente senti, eu percebi o que era. E foi muito legal, mas tem muitas meninas que eu conheço também que não conhecem ainda o orgasmo, não sabem o que é, apenas pelo estímulo do clitóris, e algumas também que não se tocam. Mas para mim foi um processo de me conhecer mais, conhecer qual que é a posição, qual é o formato que eu devo ficar, como que essa posição vai favorecer também no meu orgasmo, que tem esses pequenos segredos também. Pra mim, a descoberta do orgasmo foi sozinha. Eu lembro que foi uma sensação do tipo, nossa, eu não vou suportar isso que meu corpo tá sentindo aqui. E aí, quando eu liberei, foi muito, muito bom. Eu acho que a gente tem, de repente, uma cobrança nossa de querer mostrar pro parceiro que sentimos prazer e acabamos nos boicotando, né? Em vez da gente relaxar verdadeiramente e simplesmente sentir o que o nosso corpo, as nossas sensações, a gente acaba meio que tentando mostrar um prazer mais rápido, né? Sei lá, uma cobrança para mostrar pro parceiro que tá dando tudo certo. Eu acho que essa, para mim, é a melhor dica. É a gente não se preocupar com o outro, né? A gente se preocupar com o que a gente verdadeiramente sente. A gente tem uma educação sexual muito pautada no pornô, né, Débora? E aí vai muito pelo registro da performance. A gente aprende primeiro a performar e depois realmente o que é descobrir as sensações, o que é viver a sexualidade, né? Então, os primeiros sexos costumam ser aquela performance pouco prazerosa e muito mais, na verdade, pensando no outro. Eu também, graças a Deus, consegui descobrir o orgasmo antes de um relacionamento, né? De uma relação sexual com a masturbação. Marcela, eu vou te perguntar o que você acha
que pode verdadeiramente ajudar nós mulheres a chegarmos lá? Eu acho que é autoconhecimento, né? É a masturbação, a palavra que todo mundo sai correndo quando a gente fala. Sim. E acho que é estar verdadeiramente presente no sexo. O que é que eu tô sentindo com esses toques, né? O que é que meu corpo tá respondendo, onde é mais prazeroso pra mim, qual é a posição que funciona melhor pra mim, se for, né, com parceria. Mas eu acho que é isso, sair da performance pra estar presente no que você tá vivendo ali. Eita, peraí, vou parar tudo, que esse é o momento. Que verdades são essas? Vou colocar aqui algumas informações que nós ouvimos vez ou outra aí na nossa vida pra gente expor o que vocês acham dessas afirmações. Combinado? Quero saber de vocês que verdades são essas. Bem, nossa primeira verdade de hoje é que dama na rua, puta na cama. O que vocês acham disso? Eu acho uma palhaçada. Uma grande bobagem, né? Mas eu quero ouvir a doutora Marcela. Uma expressão pautada no machismo, né? No julgo de valor moral para as mulheres baseado na sua sexualidade. Então, a gente historicamente construiu uma dupla moral para homens e mulheres em relação ao sexo, enquanto para homens expressar sua sexualidade é uma coisa positiva, para mulheres sempre foi negativo, né? É extremamente errado, afasta a gente da vivência plena da sexualidade, do prazer, né? Para as mulheres sempre ficou o registro do sexo com fins reprodutivos e impede a gente de viver a potência aí do que é a sexualidade, do que é transar por prazer, do que é ter liberdade de descobrir esses caminhos e essas potências todas. Então é uma grande bobagem. A gente tem direito de ser aí em todos os contextos quem a gente quiser. Isso mesmo. Exatamente, até porque não existe, eu sempre penso nesse conceito de puta, né? Não existe. Acho que a gente é uma coisa única. Nossos desejos, nossos prazeres, nossas sensações. Até quando a gente olha na saúde, a gente vê a sexualidade estudada por homens e pensando no prazer masculino, assim. É muito recente que só em 2009 descobriram a anatomia do clitóris. É, assim, extremamente recente que se olhe para a sexualidade feminina, então... A nossa segunda afirmação é a seguinte, eu ouvi muito durante a minha vida. Transar menstruada é nojento. O que vocês acham sobre isso? Eu não acho nojento, eu acho doloroso, na eu verdade. No não. meu caso, me machuca, dói, dá cólica, não consigo. Se estiver no final do período menstrual, beleza. Mas eu não gosto porque geralmente me dá dor. Mas nojento não é, né? De novo, machismo, né? Muito machista, né? Tudo que é feminino vai ganhando áreas de nojento, de preocupante também na nossa história. A menstruação é uma dessas coisas que as pessoas colocam na nossa cabeça de que é suja, de que é impura, de que é nojenta. E a gente cria um distanciamento do nosso ciclo, da nossa menstruação, e um distanciamento principalmente de viver sexualidade nessa fase. Para algumas mulheres vai ser uma fase mais chatinha, né, de maior sensibilidade, mas tem mulheres que ficam com super tesão. Pode ser uma experiência muito maravilhosa. O único problema que a gente tem aí é o lençol mesmo, né? De resto tá liberado. Eu tenho mais uma pergunta para vocês. Vocês têm rotina de alto amor? Eu tenho essa rotina do alto amor desde a minha adolescência. Não abandono essa rotina nem quando estou namorando. Eu acho que é importante falar disso também, para que quebre esse tabu, que tem pessoas que acham que isso também é algo feio, é errado, é coisa de pessoas perversas, e não é, entendeu? Tá aqui minha vagininha, eu conheço ela mais do que ninguém, e é importante a gente conhecer para na hora que chegar alguém desavisado, sem informações direito, a gente já saber como conduzir a situação. Mas se bem que eu tô numa fase que se eu precisar conduzir alguém para lidar com a minha vagina, eu prefiro nem estar com essa pessoa. Eu tenho uma rotina que eu estabeleci, inclusive, óbvio, né, que a gente vai improvisando conforme dá. Mas eu, inclusive, começo muito no banho, sabe? Já perceber sensações no corpo. Mudei o olhar pro meu corpo também pra ver quais são o meu corpo como um erótico, um corpo potencial de prazer, né? O que eu sinto nos toques, né? Além do genital. O que eu sinto quando eu tô tomando banho. O que eu sinto quando eu tô passando um creme em mim. Isso tudo me ajudou a ficar muito mais íntima de mim e estabelecer esse auto-amor, essa rotina de auto-amor muito mais completa até. Eu acho super necessário também. Eu não tenho uma rotina. Às vezes me dá vontade de um momento meu, assim, comigo. E é sempre delicioso. Agora, eu tenho mais uma pergunta pra vocês. Vocês já tiveram relações sexuais não heteronormativas? Eu queria saber se vocês se sentiram mais à vontade, na facilidade pra chegar lá.
Eu não tive dificuldade, viu? Pra mim foi tranquilo, tanto do lado A e do lado B. Foi bem normal. Foi bem normal, foi bem legal. Eu nem comparo uma situação com a outra, porque eu vivo ali o agora, aquela coisa intensa com a pessoa, com a personalidade da pessoa. Eu acho que no meu caso o que pode travar meu desenvolvimento sexual ali, ou tesão, é a personalidade da pessoa mesmo. Pra mim foi mais fácil. Na verdade, o script do hétero é a gente esperar o momento da penetração, muitas vezes, né? E acho que não ter essa espera rolou ali uma inovação e um tempo maior em práticas que eu considero mais prazerosas para mim. Então, não vou negar que para mim é diferente, é um pouco mais fácil quando eu tiro o peso do momento em que vai rolar essa penetração aí do meu script. Eu aprendi a criar e fazer com que a penetração também seja um momento prazeroso, mas eu confesso que para mim também prefiro essas outras preliminares. E Marcelo, eu quero te perguntar mais uma coisa. Qual é a maior queixa em relação à libido no consultório? Disparado é a manutenção da libido dentro de relacionamentos a longo prazo, né? As mulheres têm muito essa queixa, por também ter a dificuldade de compreender que a libido passa por vários fatores, né? Então, hormonalmente, né, a gente muda durante o ciclo, a gente muda em fases da vida essas questões hormonais, e isso pode interferir na libido. Relacionamentos, muda como a gente está se relacionando, muda o psicológico, mas a maior dificuldade é essa manutenção da libido aí a longo prazo, principalmente dentro de relações. E você acha que a insegurança de uma gravidez indesejada, você acha que isso pode interferir na nossa libido? Com certeza a gente está segura, muda. Tem gente que tem menos, tem gente que tem mais preocupação com isso, mas eu vejo muito, principalmente as meninas mais jovens, o quanto tá segura e tá com um método que deixa elas segura, deixa elas mais livres sexualmente, mais tranquilas para se relacionar. Porque o peso de uma gravidez indesejada é, sim, grande, principalmente para as mulheres mais jovens. Assim, eu percebo que é uma coisa que faz bastante diferença na libido, o quanto você vai segura para essa relação. Para mim é algo que faz muita diferença, então vou chamar um quadro importantíssimo pra gente, chamado Mito ou Verdade. Já que a gente tá falando sobre libido, hormônio, eu quero saber se é mito ou verdade quando dizem que todos os métodos contraceptivos podem ser uma bomba de hormônio pro nosso corpo. Conta pra gente, doutora Thaís. Oi, Débora, ótima pergunta. E a resposta é não, não são uma bomba de hormônios. É claro que os anticoncepcionais são diferentes com relação à quantidade de hormônio que cada um tem. Então, por exemplo, as pílulas, você vai encontrar pílula com dose um pouquinho mais alta e pílula com a dose bem baixinha. Isso também serve para todos os outros, injeção, anel, adesivo. Mas os métodos que menos têm hormônio são os DIUs hormonais. E por que isso? Porque eles agem lá dentro do útero diretamente e só uma parte bem pequena acaba sendo absorvida. Então, por isso, eles têm a menor dose de todos os métodos hormonais. Mas independente do método que a mulher escolher, ela não precisa ter medo dos hormônios, tá? Os hormônios, eles existem normalmente no nosso organismo e muitas vezes eles trazem até alguns benefícios. Eles podem reduzir o fluxo menstrual, podem melhorar a cólica, diminuir TPM, às vezes até melhorar um pouco da pele e do cabelo da mulher. Então, independente do tipo de método que a mulher quer, o importante é procurar um médico e escolher qual que é o método melhor para ela. Doutora Thaís, muito obrigada por esclarecer esse mito ou verdade pra gente. Quem quiser saber mais sobre métodos contraceptivos, sobre liberdade sexual feminina, sobre revolução sexual, sobre empoderamento feminino, sexualidade feminina, é só acessar liberdadevemdedentro.com.br. Tem muita informação legal lá, muito importante, mas lembre-se sempre de conversar com o seu médico ou médica para escolher o seu método contraceptivo. O que é para vocês ser sexualmente livre? Sexualmente livre é transar com toda a liberdade, que é o quê? Sem medo de engravidar, né, gente? Porque eu fui mãe aos 19 anos, depois passei um tempo que eu fiquei com um certo trauma. E quando você se sente livre é quando você encontra métodos contraceptivos que te ajudam a se libertar. Na hora de transar, você transa sem medo, com segurança e se sentindo bem resolvida, né? Pra mim, acho que a gente tá numa caminhada ainda em busca da liberdade sexual das mulheres, né? Eu acho que um dos primeiros pontos é esse, a gente ter a oportunidade de ter relações
por prazer, né, e não só com aquela preocupação, com aquele medo da gravidez, não só ligado à reprodução, né, a gente poder já encarar nossa sexualidade com essa visão de transar por prazer. Acho que a gente tá segura, né, para poder, sobre métodos que a gente tá usando, sobre cuidados que a gente tá tendo, e segura de comunicação também, de saber que a gente compreende bem o que é consentimento, né, que a gente vai saber os nossos limites, que a gente não vai cruzar esses limites aí na cama, e que a gente vai fazer por nós, vai olhar para nós, pro nosso prazer também, além de olhar para das pessoas que a gente tá se relacionando. E por que vocês acham que o prazer feminino ainda é um tabu? Porque o machismo existe, e não só por isso, porque a gente precisa tocar mais nesse assunto. São temas que não eram falados, as pessoas têm vergonha de falar sobre isso, a gente não vê com tanta facilidade esse tema ser abordado, com tanta naturalidade e respeito. Então acaba que sempre o assunto sexo acaba virando ou uma piadinha ou vai para uma prateleira de coisas que não prestam. Então esse tipo de troca é muito importante para libertar a cabeça de outras mulheres também. Eu concordo, tem muito a ver com aquilo que a gente falou, né? A história do mundo é contada por homens, para homens, a história da sexualidade também, né? E a gente sempre teve essa lacuna em olhar para a sexualidade feminina e essa moralidade na sexualidade feminina de que falar disso vai transformar você numa pessoa imoral, enfim. E a gente se afastou de discutir. E aí, quando você se afasta de discutir um assunto, ele vira o tabu, né, na sociedade. A gente perde espaços de conversa honesta sobre ele. Pra mim é muito engraçado, todas as vezes que eu dou algum depoimento sobre sexo, ou sempre que eu falo sobre sexo, porque sexo pra mim é uma coisa muito natural, né? Todo mundo faz igual beber água. Todas as pessoas vivas nesse planeta vêm do sexo, né? Outro dia eu dei uma declaração falando que eu fazia sexo com o meu marido, pai da minha filha, e virou um tema super discutido pela internet, e eu fiquei me perguntando e rindo sozinha, né? Porque se fazer sexo com o pai da minha filha é tabu, então eu realmente não sei mais. Quando vocês perceberam, que a mulher tem tanto direito quanto ao prazer quanto o homem? Quando essa descoberta chegou pra vocês? Eu descobri muito jovem ainda. É que o sexo, pra mim, o assunto sexo sempre foi muito natural, eu sempre abordei de uma maneira natural, inclusive na época que eu morava em Curitiba, comentava no almoço de família, às vezes chamavam minha atenção, falavam esse tipo de coisa não se fala, mas eu sempre enxerguei como algo que o prazer é para todo mundo. Então, já tive situações que eu fui conversar com algum rapaz que estava comigo e falar, olha, não é bem assim, as coisas funcionam assim, eu não gozei, como é que você já chegou no finalmente? Nem pergunta e nem se preocupa como que está o meu prazer também, porque o prazer ele tem que ser os dois juntos, sentindo, senão não tem graça. Então, eu percebi isso com 20 e poucos anos, assim, ali, meus 20 e poucos anos, que eu falei, cara, eu preciso... Por quê? Porque depois que eu tive meu filho, eu não sentia, eu não tinha libido, eu não sentia vontade de transar. E aí que eu expliquei pro pai da criança na época, eu falei, olha, não tem como meu corpo só satisfazer você se nesse momento eu não tô sentindo vontade nenhuma. E ele entendeu super tranquilamente, mas eu percebo que tem muitas pessoas que não entendem isso, tem homens que julgam essas mulheres, sabe, acabou de ter filho, ou sei lá, não tá afim hoje, e acha que ela não gosta mais, linkam muito o sexo com amor, com coisas que não precisa linkar. O sexo, ele tá numa outra prateleira, se a pessoa não tem libido hoje, é uma outra questão, mas a libido ela é importante o prazer, é importante que o gozo, né, o orgasmo seja compartilhado. Eu entendia pra mim, assim, dentro dos relacionamentos, o quanto era importante, mas só quando eu fui estudar mesmo feminismo, sexualidade, que eu entendi que isso era um problema da humanidade, de não valorizar o prazer feminino e o quanto era importante a gente começar a legitimar isso, né? Eu via muito, muito no meu consultório o discurso do eu transo para agradar meu parceiro, eu transo sem vontade, e aí eu comecei a me aprofundar em estudar isso, porque por que você tá fazendo isso com você e por que você tem tão pouca vontade, né? Porque a gente transa errado em geral, né? Essas mulheres estavam ignorando as coisas que dão prazer pra elas. E aí ninguém sustenta um desejo numa coisa que não dá prazer, né? Seu corpo uma hora fala, não, vamos fazer outra coisa aí, que essa é muito cansativa pra dar pouco retorno. Bem, muito machista, né? Marcela, você fez um Mude Uma Ideia polêmico aqui no canal sobre o tema A Mulher Precisa Ser Sexualmente Livre. Inclusive, quem quiser assistir é só clicar aqui no card em cima, aqui do meu lado esquerdo, combinado? E vamos para agora, um momento sincerão.
Essa é a hora da gente deixar nossa vergonha de lado, deixar nossos julgamentos, deixar nossos tabus e vamos desabafar sobre algo que a gente não fala normalmente, né? Uma experiência que normalmente seria julgada, mas aqui não será julgada. Carol, vou começar com você. Conte, desabafe pra gente um momento sincerão seu. Eu vou falar aqui uma coisa que eu sempre falo, vou falar uma coisa sincera. Se tem uma coisa insuportável é quando a gente fica com uma pessoa e essa pessoa diz que sabe fazer algo e ela não faz. É horrível quando você tá com uma pessoa que diz que gosta de vagina e quando ela chega lá embaixo ela faz cara de nojinho. Isso é deprimente. E a outra coisa que eu também quero desabafar, que eu acho horrível, é quando certos caras já chegam pegando a nossa cabeça e levando lá pra baixo, como se assim, fosse o microfone e a gente fosse muito cantora. Quer dizer, eu sou cantora, né? Mas é que tem horas pra cantar, pegar o mic. Eu acho que tem... O que faz uma mulher perder a libido, muitas vezes num cara, é a falta de admiração. Sim. E no meu caso, a admiração, ela vem do gesto também. Não é só ter um pênis legal ou uma barriga de tanquinho, porque isso aí muitas vezes não contam. Então eu tô desabafando isso porque eu já me relacionei com uma pessoa uma vez pra nunca mais, que foi uma sensação horrível. Parecia assim, só faltou eu jogar um dinheiro em cima da mesa, porque ele estava agindo como se ele estava ali só pra se servir, né? Me servir o próprio ego e pra ver se estava legal. Parecia que tinham câmeras filmando. Eu parecia estar no filme pornô, porque ele agia como se tivesse um roteiro, todo um roteiro, e eu tava ali assistindo aquela situação sem entender qual que é aquela novela ali que ele me incluiu. Então esse é o meu desabafo de hoje. As coisas têm que ser mais orgânicas e mais verdadeiras. E você, Marcela, me conte seu momento sincerão. Meu momento sincerão, eu faço questão de falar que é pra tirar esse peso da mulherada. Eu, 90% das vezes, com penetração, só tenho orgasmo se eu me estimular ou se alguém me estimular ao mesmo tempo no clitóris, e tá tudo bem. Esse é um momento sincerão meu também, super compartilho. Bem, vou falar pra você que tá aí em casa também, você que tá nos assistindo também, deixa sua vergonha de lado, escreva aqui nos comentários o seu momento sincerão. No dia 31 de julho a gente vai fazer uma live muito legal comemorando o Dia do Orgasmo e a gente vai ler todos esses desabafos de vocês nessa live muito especial que vai rolar no dia 31 às 22 horas aqui no YouTube, com trechos no GNT na TV também. E se quiser mandar perguntas, pode mandar, que a gente tem um time de mulheres maravilhoso para tirar todas as suas dúvidas e esclarecer e conversar. Meninas, amei bater esse papo com vocês, foi incrível. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Débora, obrigada, eu amei também. Carol, ainda vou receber mais um episódio da série Liberdade Vem de Dentro para conversar mais com a gente. E a Marcela eu vou ver no dia 31 na live. Tá bom, meninas? Ansiosa pelo reencontro, muito bom estar trocando essas experiências com mulheres tão incríveis quanto vocês. Adoro, eu tô muito feliz também. E quinta-feira tem mais. No próximo episódio eu vou falar sobre prazer e relacionamento. E minha super convidada vai ser a Gabi Amarantos. Então, para não perder nada, se inscreve no canal do GNT, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com a galera. Até quinta, espero vocês. Um beijo.